Fazem 3 meses que eu decidi investir na Bolsa de Valores de verdade e acabamos de passar dos 9 mil investidos. E hoje nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o quanto isso está me rendendo e qual é a minha alocação em cada tipo de ativo, em cada categoria. Então eu vou mostrar de forma geral todos os investimentos que eu tô fazendo aqui até o momento. Então se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí para eu saber que você gostou e também já se inscreve no canal para que eu continue gravando a minha jornada e você possa me acompanhar por aqui tudo desde o início. Então, sem mais enrolação, eu quero abrir aqui. Olha só, a gente está aqui ó, no investidor 10, que é onde a gente coloca, né, todos os ativos, né, e põe todo o investimento. E você pode ver aqui, ó, que a gente está com esse patrimônio aqui de 9.147,15, né, com essa variação aí de 4,43%, né, a nossa valorização. E aqui você pode ver, ó, eu investi, que saiu do meu bolso, 8.758,72. E o restante aqui foi de lucro. Então, até o momento, nesses 3 meses, aqui tá aparecendo 4, mas é porque hoje é dia 1, né? Dia 1 do 3. Então, nesses últimos 3 meses que eu comecei a investir aí em dezembro. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, beleza? Então, a gente teve aí esse lucro de R$460. Aqui foi 388,44 de ganho de capital, ou seja, de valorização dos ativos. E os dividendos recebidos aí até o momento de R$72,40. Eu sei que é bem pouquinho, mas para quem está iniciando, receber esse tipo de dividendo, né, esse valor de dividendo aqui mensalmente, não é isso daqui mensalmente, né? Você pega isso daqui e divide por 2. Eu vou te mostrar aqui qual é o valor real por mês que eu tô recebendo aqui de dividendo. Mas enfim, independente do valor, só de saber que esse valor eu não fiz nada para ter, né? Eu não trabalhei, eu não fiz ali um trabalho manual, mas caiu na minha conta, assim, já é muito satisfatório, né? Você tá investindo ali e ver o seu dinheiro realmente trabalhando para você, algo que eu talvez nunca tenha imaginado acontecer e tenha acontecido hoje, né? Graças a Deus, eu tive essa mentalidade de querer investir, é uma parte do que entra, e eu sei que lá na frente a gente vai colher aí o fruto, né, desse trabalho, que também tem que ter disciplina também. Eu olho para isso como um trabalho, porque eu preciso ali ter disciplina todos os meses, todos os dias, né, quando entra o dinheiro, eu preciso saber que uma parte eu tenho que investir nisso, né, então é um investimento ali que a gente tá meio que trabalhando em cima disso, né. E bom, aqui são os ativos da minha carteira, então as classes, né, as categorias. Então aqui a gente tem 46% em FIIs, que são os fundos imobiliários, 21% em ações brasileiras, 20% em tesouro direto, 8% em renda fixa, que aqui renda fixa e tesouro direto são renda fixa, né? A mesma coisa. Então aqui, na verdade, eu tenho 28% de renda fixa, né? Mas enfim, aqui ETF internacionais, que eu coloquei recentemente na carteira. No último vídeo do canal não tinha esse ETF, mas eu coloquei aqui, eu vou mostrar. E um pouquinho de cripto também, bem irrelevante, ó, um valor de R$47. É um valor bem insignificante, né? Bem irrelevante, mas foi um valor de sobra que eu coloquei ali em Bitcoin mesmo. E logo que eu coloquei, na outra semana começou a cair, eu acabei não comprando mais. Eu sei que agora é o momento de comprar, mas como o meu aporte, eu vou falar aqui do meu aporte também, que é R$500 por mês, eu tenho bastante coisas, né, pra dividir esse dinheiro. É lógico que não é todo mês que eu vou investir em ações, em fundos imobiliários, dependendo do valor que ele tiver, né, eu dou uma segurada, coloco em renda fixa, um tesouro direto, agora comecei com os ETFs internacionais, então eu só coloquei meio que a sobra ali na criptomoeda, né, porque eu não vou ser tanto arrojado, né, quanto as pessoas falam aí, não vou ser muito arrojado, então vou ser mais cauteloso, um pouco mais conservador, porém, aqui eu tô vendo que agora, nesse início, eu tô estudando um pouco mais, né, sobre os investimentos, e assim, pelo que eu tô estudando e vendo a realidade, no começo de uma carteira, eu preciso ter mais ações, né, mas eu preciso também estudar sobre elas, para eu não colocar qualquer ação na carteira, mas eu preciso ter mais ações que valorizem, né, meu patrimônio, que façam o patrimônio valorizar do que fundos imobiliários. Fundos imobiliários, o principal apego que a gente tem com eles são os dividendos que eles pagam mensalmente. Porém, geralmente quem tem mais dividendos são aquelas pessoas que já têm ali um patrimônio já formado que vai pagar muito dividendo. Mas isso também não é uma desculpa para eu não começar no dividendo. Aliás, para eu não começar com os fundos imobiliários, né? Então, assim, eu tô começando já, mas agora eu percebi isso, né? Que eu comecei com fundos imobiliários, depois fui para ações. Mas agora eu tô percebendo que ações, nesse começo da carteira, de construir patrimônio, é muito melhor eu ter do que ter mais fundos. Então, agora eu comecei
comecei a olhar para isso e eu comecei a comprar mais ações. No último vídeo mesmo do canal que eu mostrei a carteira, eu tinha, se eu não me engano, 7% em ações. Então eu já comprei mais algumas aqui e meu último aporte foi em ações e ETFs internacionais. Tá? Então aqui eu vou mostrar agora quais são esses ativos. E olha só, esses daqui são os fundos imobiliários que eu tenho. Então eu tenho 6 aqui, 6 ativos, um valor aí de 4.242. Essa é a variação que teve na valorização e a rentabilidade aí que eu tô tendo com esses FIIs aqui. Aqui você pode ver que todos estão no verdinho, né? Porque é um momento bom, né, para os FIIs, que eles estão começando a se valorizar, principalmente aqui os de fundos de tijolo, né? Que é o HGLG11, é o XPML11, que é o de shoppings, né? E o GGRC11 também de logística aqui. São os 3 que eu tenho de fundos de tijolo e os 3 que eu tenho de papel é o CPTS11, o RECR11 e o MXRF11. Então aqui todos já começaram a valorizar, a gente pode ver aqui, ó, P sobre VP dele, que é o preço sobre valor patrimonial, ele tá já elevado, né? Tá começando, esse daqui já tá perto de 1. Quanto mais perto de 1 é porque ele tá ficando num preço justo mesmo, ajustado. Porque aqui, ó, o valor patrimonial da cota, ele é basicamente o valor que ele vale. Cada cota dele vale 166,41 e aqui o preço atual dele tá 159,13. Então é como se eu estivesse comprando descontado, por isso que tá abaixo de 1. Se tivesse 1 aqui, era porque o valor, provavelmente o valor dele estaria aqui 166,41, realmente o valor dele, mas como ele tá abaixo, ele tá descontado. Ó, pode ver aqui, ó, nesse aqui que é o XPML11, o valor dele é 110,89 e ele tá 111,89. Então, por isso que ele tá aqui um P sobre VP 1.01, né? Ele tá um pouquinho acima, ele tá um pouquinho mais caro do valor real dele. Então, eles começaram a subir. Por exemplo, aqui, ó, o GGRC11, que eu ainda cheguei a comprar um pouco mais, eu acho que comprei mais umas 4 cotinhas. Eu não tenho tanto assim para investir, então eu vou comprando aos poucos e aos poucos a gente vai crescendo isso. Então, olha só, aqui ele tá ainda 0.93 o P sobre VP dele, ou seja, o valor dele patrimonial é 11,21, ele tá um pouco abaixo ainda, 10,39. Então, e é um fundo bom, né? É um dos melhores fundos aqui que pelo que eu pesquisei e tô vendo sobre a gestão dele, é um dos melhores fundos que tem aqui o GGRC11, falando de fundos de tijolos, né? Então, é o único fundo que no momento eu compraria, ainda continuaria comprando, né? Porém, só que como você pode ver aqui, ó, a minha carteira, ela tá desbalanceada para fundos imobiliários. Eu coloquei como 35, mas ela já passou de 35. Ela tá aqui a porcentagem de 46. Ela tá muito acima. Então agora eu parei um pouco de comprar fundos imobiliários, principalmente por conta dos valores, né? Eu vou esperar cair um pouco mais para comprar. Mas assim, provavelmente pode ser que isso continue subindo, porque agora que estão falando aí da taxa de juros, que até o final desse mês aqui vai cair para 12%, e aí nos próximos anos vai cair também, pode ser que as pessoas de renda fixa que estão atrelados ali à Selic, a taxa de juros aí do Brasil, a 15%, como ela vai cair, os fundos imobiliários de papéis e também as renda fixas vão pagar menos, né? Estão pagando menos, as pessoas vão vir mais aqui para os fundos de tijolos. É o que estão falando, é o que eu tenho estudado e realmente isso faz muito sentido. Então assim, ainda tem gente comprando, né, fundos imobiliários de tijolos. Eu ainda compraria o GGRC11, mas por enquanto o que eu fiz aqui no meu último aporte foi comprar ETF internacionais que eu já vou te mostrar aqui. Agora nas ações, vamos lá para ações. Eu tô chegando aqui a 2.000 ainda em ações. Eu tenho poucas ações também, que eu ainda tô iniciando, então eu tô entendendo ainda como que funciona, gosto de ações, se você vê o RI, enfim, os sites aí que falam sobre as ações, né, o que você precisa analisar. Então eu não tenho tanto tempo para ficar analisando, né, não sou um profissional da área nem nada do tipo, mas essas são as ações e lembrando, esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação, tá, de sugestão de investimentos. Aqui eu tô mostrando a minha carteira, tá, eu não vou falar para você investir nisso ou naquilo, você precisa fazer a sua análise aí e investir da forma que você vê que é melhor para você, beleza? Então aqui a gente tem BB Seguridade, os seguros do Banco do Brasil, tem a Grendene, que é uma empresa que mais de crescimento, né? Ela vem crescendo nos últimos anos e realmente ainda continua crescendo, que é uma empresa de calçados, né? Ela tem, se eu não me engano, a Ipanema, a Raider, a Melissa também, se eu não me engano, são dessas ações aqui, da Grendene. Tem a Itaúsa, que tem aí como o principal ativo dela, né, da carteira da Itaúsa. Ela é uma hold, né, de investimento, mas o principal ativo dela é o Itaú. E aqui tem a Taesa, que é de energia, e a Engie também, que é de energia, né?
Na verdade, a Taesa ela é distribuidora de energia. Mas enfim, aqui são os setores perenes, né, que o pessoal fala. Tem mais espaço aqui para ações, que é o que eu penso em fazer. Porém, aqui as ações também já valorizaram. Então, olha só, aqui nós tivemos 12% de valorização no Grendene, 29% em Itaúsa, isso daqui foi o que mais rendeu para mim. Aqui 10% em Engie e 9,50% aí em Taesa. O único que caiu um pouco, mas ainda teve a rentabilidade, foi a BB Seguridade. Mas olha só, ela tá caindo um pouco. Meu preço médio tá 34 e ela tá 34,70 aqui. Então ela caiu um pouquinho, né? 34,84 para 34,70 ela caiu. Ela tinha caído menos ainda. Ela caiu para 33 alguma coisa. O meu preço médio tava em 36 e aí eu comprei a 33, então por isso que o meu preço médio ele abaixou um pouco. Ele tava 36, meu preço médio consegui abaixar um pouco mais. Então pode ser que eu ainda compre mais, se cair mais, né? BB Seguridade. Eu sei que é meio polêmico, né? Porque o Banco do Brasil como um todo levou alguns calotes, né? Pelo que eu vi, e tá passando aí por uma dificuldade. Mas o Banco do Brasil é um dos principais bancos, assim, do Brasil, né? Realmente, literalmente, né? E eu sei que com certeza a longo prazo ele vai virar isso daí e vai continuar sendo um banco muito grande aqui no Brasil. Então por isso que eu ainda continuo aportando e ele é a minha principal ação aqui por enquanto, porque eu penso a longo prazo. Eu não quero tirar esse dinheiro aqui ano que vem, depois de 2 anos, não. Eu vou deixar na minha carteira e eu quero que ele continue valorizando aí e pagando dividendos também. Ele é um bom pagador de dividendos. E bom, agora a gente vai aqui pro Tesouro Direto. Tem o Tesouro Direto também. Esse Tesouro Direto aqui foi os primeiros investimentos que eu fiz. Você pode ver aqui, ó, que eu não sabia nada sobre investimentos. Eu fui colocando lá, porque eu vi na internet, no YouTube mesmo, que Tesouro Direto é o mais seguro, né? O Tesouro, o Selic e tal, mais seguro. Só que eu comecei a colocar. Enfim, coloquei em IPCA+, depois eu fui ver que esse IPCA+, aqui, realmente, ele é bom, né? Atrelado à inflação, mas teria que ser um período maior, né? Não somente 2029, mas enfim, poderia colocar ali 2040. Aí eu estudei um pouco sobre marcação ao mercado, enfim, tô estudando um pouquinho mais, né? Aí tem esse daqui pré-fixado 2028, se eu não me engano, ele tá com uma taxa pré-fixada aí de 12%. 12%. E aí, olhando aqui, se eu colocar taxa Selic 2028, ó, provavelmente ele vai cair aqui, ó, para 10%. E como eu pré-fixei aqui em 12%, esse tesouro aqui, eu vou estar acima ainda, né? Vou estar ganhando ainda um pouco mais. Então ele vai estar valorizando. Então pode fazer sentido, né? Mas eu também não tenho tanto, então eu tô colocando aos poucos. E esse aqui, eu coloquei, eu não sabia o que eu tava fazendo, como eu falei. Então eu acabei colocando 2 cotinhas aqui. Eu comprei, foi o primeiro, literalmente foi o primeiro. Coloquei, depois não comprei mais. Comecei a colocar nesses outros 2. Pode ser que eu estude um pouco mais e comece a mexer nisso aqui, mas por enquanto tá assim. Aqui agora são os ETFs internacionais. Aqui eu comprei o IVV, ele é bem famoso, né? Ele replica o índice das 500 maiores, melhores empresas aí dos Estados Unidos. Então, indiretamente, você acaba investindo na Apple, na Microsoft, em várias empresas. As 500, não é 50, nem 5, são 500 empresas dos Estados Unidos, tá? Então, ele tá desvalorizando, né? Porque a gente tá vendo aí como é que tá a situação mundial, né? A nível global aí, financeiramente, política e tudo mais. A gente pode ver aqui até mesmo que o dólar, ele acabou caindo, né? Tá 5,3 aqui, caiu bastante. Ó, o último mês aqui ele tava 5,26, chegou a 5,27, agora ele tá 5,13, tá? Então foi por isso que eu decidi dolarizar aqui agora o patrimônio. E nós temos aí também o TFLO, ele é como se fosse um título de renda fixa lá dos Estados Unidos. Então, da mesma forma que a gente tem o Tesouro Direto aqui, o Tesouro Selic, temos aqui também o TFLO. Só que a diferença dele é que ele paga para você um dividendo mensalmente, ele paga. Pelo que eu vi ali, ele pagou 15 centavos aí de dólar, mais ou menos aí por mês, que foi o que pagou, que caiu para mim, tá? Então ele tem essa diferença que ele paga mensalmente ali, de acordo com o que você tiver. O valor dele é $50. Eu não tenho $50, eu tenho $20, então eu ganhei um pouco menos, né? E aqui temos aqui a criptomoeda, que é o Bitcoin, que eu já falei no começo do vídeo, que eu coloquei lá a sobrinha, caiu bastante, né? Tem caído bastante. Tem muita gente que aporta. Eu não tô aportando, não vou aportar agora em Bitcoin. É uma oportunidade, mas, bom, não sei, eu vou estudar um pouco mais sobre isso. Deixa aqui nos comentários se você tá se sentindo seguro com Bitcoin, se você tá aportando, como é que tá aí a sua situação em relação a Bitcoins. E aqui a renda fixa, eu coloquei lá numa caixinha do Neon, tá? Não tem muito segredo. Eu cheguei a colocar mais aqui, eu até tirei um pouco dessa caixinha aqui, que é como se fosse uma reserva, que eu tenho, não é uma reserva de emergência, mas talvez uma reserva de oportunidade, né, que eu coloquei. Enfim, essa é a alocação aqui geral da carteira. Bom, agora nos proventos aqui, ó, vamos dar uma olhada, olha só. Primeiro mês aqui investindo, deu 34,10 de proventos recebidos, ou seja, de dividendos que caiu na minha conta e eu reinvesti. No outro mês eu comprei mais algumas cotinhas ali e tudo mais de dividendos e entrou aqui 38,30. E agora tá previsto aí por enquanto 26,96. Mas por que diminuiu? Não é que diminuiu, mas é porque aqui, ó, não chegou todos ainda.
aqui, ó, pode ver que tá a receber, né? Então não caiu ainda todos os que eu vou receber. Por exemplo, aqui, ó, tem tem esses são 6 aqui ao todo, que eu sempre recebo. Por enquanto, tá caindo 2. Por quê? Porque tem as datas aqui que eles pagam, né? Então não chegou ainda nas datas aqui desses que vão me pagar. Então tem que esperar um pouco mais pra cair aqui, beleza? Então é por isso que ele tá aqui, né, 26, mas enfim, a maioria das pessoas sabe, né? Mas caso você não sabe dessa informação, tem sobre isso também as datas, né? Que cada um paga uma data diferente uma da outra. Mas olha só, temos aqui já ó, BB Seguridade que vai pagar. Pra mim, ele vai pagar aqui 15,30. É um valor legal pra uma ação, né? Que tá pagando. O valor que ele vai pagar por dividendo mesmo é de 2,55. Porém, a Datacom, que é a data que eu preciso ter a ação na minha carteira pra eu receber o dividendo ali no mês, ou enfim, no mês que ele vai pagar. Eu tinha somente 6, agora eu tenho 16. Se eu tivesse 16 nessa data aqui, ó, eu teria aqui com certeza um dividendo maior do que 15,30, mas tá bom, eu vou receber aí já amanhã, né? Hoje é dia 1, amanhã é dia 2, vai cair esse dividendo aqui de 15 reais e eu vou reinvestir ele, talvez comprar alguma cota do GGRC11, não sei, mas eu vou ver o que eu vou fazer ainda, mas eu tenho esse daqui para receber e ainda vou receber mais alguns aí nos próximos dias. Então, com certeza isso daqui vai começar a crescer, porque a gente vai comprando cada vez mais cotas, né? Mas a minha meta aqui principal é chegar a 50 reais de dividendos e 10 mil reais investidos. Falta pouco aí, falta um pouquinho menos aí de 900 reais pra gente conseguir investir. Provavelmente eu vou conseguir fazer esses aportes aí. Vou fazer um aporte nesse mês de março e provavelmente em abril eu já consigo chegar nos 10 mil aí investido. E se você quer me acompanhar nisso, se inscreve aí no canal, deixa seu like pra esse vídeo chegar a mais pessoas e eu poder incentivar, né, as pessoas começarem a investir também. Quanto mais jovem, melhor ainda. Mas enfim, nunca é tarde pra começar. Espero que tenha gostado. Fica com Deus, até o próximo vídeo e é nóis.